Oi, gente. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a alimentação, os cuidados com a alimentação do paciente que faz uso de sonda nasointeral. Geralmente esses pacientes, eles têm um déficit alimentar. E se ele for um paciente portador de feridas, por conta desse déficit alimentar que ele pode apresentar, isso pode causar um retardo na cicatrização. É importante que haja um cuidado bem direcionado para esse paciente, que no seu plano de cuidado você tenha uma atenção uma atenção com esse paciente. Por conta de quê? Para quê? Para que esse paciente possa diminuir essa situação de déficit. Por exemplo, orientar o seu cuidador, né? Orientar o seu cuidador em relação aos horários de alimentação, em relação ao conteúdo que essa alimentação está sendo feita, se ela está realmente trazendo para esse paciente os nutrientes que ele precisa no dia a dia. O paciente, salvo se for uma recomendação médica, ele precisa ingerir também proteínas, ele precisa ingerir vitaminas. E às vezes esses pacientes que estão em uso de sonda nasointeral em domicílio, às vezes a comida é feita de forma artesanal. E muitas das vezes o cuidador, ele tem muitas dúvidas, né? E é normal, é algo diferente, é algo que não é de costume. O costume é o quê? Que cada pessoa possa alimentar-se utilizando a sua boca, né? De forma normal. Mas se ele tem alguma dificuldade na questão da deglutição e o médico, para salvaguardar a integridade dele, a saúde dele, a vida dele, porque é um paciente que ele tem condição de não poder se alimentar pela boca, né? E precisar de fazer uso de uma sonda nasointeral, é porque ele tem o risco de broncoaspirar. E quando o paciente broncoaspira, essa alimentação, esse líquido, vai para o estômago, para o pulmão, ao invés de ir para o estômago. E por conta disso, os médicos, para evitarem que haja para diminuir o risco de broncoaspiração, eles indicam que seja usado a sonda nasointeral. Então, o cuidador precisa ser orientado. Ah, mas o médico já orientou. Mas você que está fazendo o tratamento, junto com esse cuidador desse paciente, que é portador de feridas e que faz o uso de sonda nasointeral, você também pode orientar, você deve orientar, né? Observe se em algum momento esse paciente tem recebido a ingesta hídrica que deve ser recebida, porque a ingesta hídrica não se restringe só à água, né? Quando um paciente no uso de sonda nasointeral, a gente fala de ingesta hídrica, ele praticamente só toma líquido, mas esse líquido também precisa ser, nessa introdução alimentícia, precisa também ter a parte da água, né? Ele precisa de água também. Então, você que é o enfermeiro, o profissional que está cuidando desse paciente no tratamento de feridas, também precisa orientar o cuidador acerca do que ele está ofertando para esse paciente. Às vezes o cuidador, como eu já disse, ele está fazendo a dieta artesanal, que é aquela que ele cozinha o arroz, ele cozinha o feijão, ele cozinha a carne, ele cozinha as verduras e ele coloca, né, para o paciente. Às vezes ele não faz uso de um suplemento, às vezes porque não foi indicado, às vezes porque o cuidador não tem consciência da existência desse tipo de material. Às vezes aquilo tudo é muito novo para o cuidador, né? Então, você orienta. Claro, nós não podemos dizer qual a composição da dieta no sentido de quantidades. Isso aí fica com o nutricionista. Mas, além de orientar que esse cuidador, ele busque um nutricionista, se você tiver algum também, que você tem uma parceria, você pode indicar
Você pode dizer, olha, ele precisa de ingerir vitaminas, ele precisa de ingerir sais minerais. E essas, esses, essas coisas podem ser encontradas na proteína, na verdura, na fruta, né? Aí esse paciente, claro que a questão da eliminação dele, de dejeições, serão diferentes. Não é a mesma coisa de um paciente que ele utiliza a boca para mastigar, né? Porque todo o processo digestivo, ele se inicia na boca. A mastigação também ajuda, né? Mas nesse caso o paciente vai estar recebendo tudo muito líquido, porque a sonda nasoenteral, ela é extremamente fina, né? E o alimento sai totalmente líquido. Então, por isso há a preocupação de que esse paciente precisa de ter essa orientação, né? Buscar ver os horários que estão sendo dados. Outra coisa, observar se esse cuidador, quando ele faz a administração da alimentação, se depois ele passa água na sonda. No geral, é orientado que após a administração do alimento se passe uma quantidade de água na sonda. Né? Para quê? Para que esse alimento não condense dentro da sonda, vindo a ficar de forma consistente e acabe perdendo a sonda. Né? Porque geralmente as trocas de sonda é feita em unidade hospitalar. Né? E aí, por quê? Porque após a troca da sonda é necessário que se faça um raio-x. Para quê? Para ver se essa sonda está no lugar correto. Para que essa sonda, na hora da introdução dela ao organismo, ela não tenha ido parar no pulmão. Porque se essa sonda foi parar no pulmão, quando você administrar, ou o cuidador administrar a alimentação, o que vai acontecer? Esse pulmão vai receber líquido e fatalmente esse paciente provavelmente vai morrer. Então, tudo isso é preciso ser orientado para o cuidador. Se o paciente apresenta desconforto na hora da administração da alimentação, é preciso observar para verificar se o paciente está tossindo muito depois que a sonda foi introduzida, porque, gente, a sonda entra pelo nariz e ela desce, né? Então, tudo isso precisa ser observado, para que não desencadeie uma broncoaspiração, para que não desencadeie uma infecção, porque todo procedimento invasivo, ele é suscetível a desenvolver uma infecção. Então, o uso da sonda nasoenteral também é suscetível a desenvolver uma infecção. Por conta disso, precisa-se ter muito cuidado. Cuidado, porque às vezes o cuidador, ele faz a administração utilizando seringa. Geralmente se usa seringa de 20 ml. Mas aí aquela seringa tem escrito lá na embalagem que ela é o quê? Descartável. Mas o cuidador, às vezes, ele não está em condições, ou ele não quer gastar, e ele não tem noção do risco que ele corre, né? Que o paciente corre em ser usado uma seringa que reutilize, ele usa aquela seringa a semana toda. Nossa, a semana toda. Ele usa aquela seringa a semana toda, e o que acontece? Ele está levando para dentro do paciente bactérias, que provavelmente vão se multiplicar e vão causar uma infecção, né? E aí o senhorzinho, a senhorinha tá com infecção, não sabe por quê. Sabe por quê? Muitas das vezes é a questão dessa condução no ofertar da alimentação, usando essa seringa 1000 vezes, que não pode, ela é descartável. Tá escrito lá na embalagem, a seringa é um produto descartável. Mas às vezes o paciente, o cuidador do paciente, ele quer muito economizar. Ou ele realmente está passando por uma situação difícil, né? Mas é necessário que haja uma troca, né? É muito necessário. Ou então, ele abre a seringa pela manhã, e aí ele coloca o suco, coloca a alimentação do horário da manhã. Digamos, 6 horas da manhã ele foi lá e deu uma alimentação. E se esse paciente ele é portador de diabetes, ele tem que ter horários bem rigorosos de alimentação.
E aí o paciente vai, o cuidador vai lá e pega essa seringa. Quando ele volta com essa seringa, ele larga essa seringa também em qualquer lugar, de qualquer forma. Depois ele pega de novo e pega de novo, e vai pegando de novo. Ah, mas eu estou usando uma só por dia, mas não está tendo cuidado, então não adianta nada. Do mesmo jeito, essa seringa provavelmente ela vai contaminar, certo? Então tem que ter esse cuidado. E se for uma alimentação que for disponibilizada, ou o paciente compra já aqueles suplementos prontos, também tem que ter muito cuidado. E também tem que passar água antes e passar água depois. O que é isso, passar água, Carmen? É você pegar um pouco de água e deixar correr pelo equipo, né? Existem... Então, é necessário que tenha cuidado nessa administração de alimentação e de medicamento também. Existem pessoas que elas administram utilizando a seringa diretamente na sonda nasoenteral, mas a pessoa também pode comprar o equipo e conectar a umas garrafas e colocar lá essa alimentação. Essas garrafas, elas trazem medidas, e aí a pessoa coloca a medida que o paciente vai receber naquele momento, conecta o equipo à sonda, né? O equipo é conectado à garrafa, depois à sonda, e coloca-se no lugar alto para que essa alimentação vá sendo liberada. É uma ótima forma, porque você não vai ficar lá parado colocando a base da seringa. E ali serve para você colocar água, serve para você colocar alimentação. Então, eu acho uma boa escolha. Onde encontrar esse material? Nas lojas, nas distribuidoras que vendem material de curativo, material de fisioterapia, aquelas lojas, né, que vendem produtos hospitalares. E elas têm esse material. E isso é muito bom, porque facilita o trabalho do cuidador. Ele vai lá, ele já vai estar com a quantidade certinha, porque nas garrafinhas elas têm medida. Então, geralmente o paciente recebe a cada alimentação 300 ml. Então, ele vai lá, coloca os 300 ml de alimentação, conecta o equipo, a garrafinha e a sonda, coloca no lugar alto e fica ali fazendo a dispensa, né, da alimentação, ou da água, ou do suco, de forma gradativa, porque ela vai descer de conta-gotas, ela vai descer lentamente, porque tem como você, cuidador, como cuidador regular. Você não vai colocar lá e deixar descer. Não, porque misericórdia. Pode matar o paciente. Você vai colocar, né, para gotejar. E aí você, como profissional de saúde que está trabalhando com aquele paciente, você pode orientar, né, acerca desse gotejamento, né? Não é que você vai colocar, que o cuidador vai colocar essa garrafa de alimentação conectada ao equipo e ele vai sair e largar lá, não. Tem que haver uma supervisão. Por que tem que haver uma supervisão? Porque o paciente pode ser aquele paciente agitado e ele vai lá, arranque tudo e, né? Outro cuidado com o paciente que faz uso de sonda nasoenteral. De ele não fazer a extração da sonda. Por quê? Porque isso pode lacerar, né, toda a região onde a sonda está introduzida. Ele pode trazer danos para o organismo, né, para o corpo dele. Então, tem que também ter esse cuidado. Esse paciente foi agitado, aí tem que haver uma contenção. E eu sei que tem muita gente que acha ruim a contenção, mas isso fica para outro vídeo. Então, essa é a dica, essa é a orientação, o cuidado com o paciente que você trata, que é portador de feridas e você está tratando e ele faz uso de sonda nasoenteral, né? O cuidado. Então, você faz essa orientação para que tudo do fundo dê certo, ok? Me segue, se inscreve no canal
Comenta também se você teve alguma experiência que você viveu, que você gostaria de falar com a gente. A gente quer saber também sobre você, certo?